Olá, bem-vindo à nossa segunda videoaula da disciplina Soteriologia, do curso de Teologia da Escola de Ensino Superior Fábra. Meu nome é Gladson Cunha e serei o seu tutor, o seu professor nesta aula. Bom, no vídeo anterior nós trabalhamos uma introdução, tanto bíblica quanto histórica, sobre a relação da soteriologia e a fé cristã. Demonstramos que, basicamente, todos os grupos cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, e nesse último grupo, calvinistas e arminianos, há uma tensão sempre existente sobre a relação de Deus na salvação e do homem na salvação. O que é graça e o que é responsabilidade. O que é papel de Deus, o que é papel do homem. E essas relações, elas gangorram de um extremo ao outro, procurando demonstrar algumas questões, ora, considerando um papel absoluto de Deus nessa tarefa, ora, um papel absoluto do homem, do ser humano, na obra da redenção ou na aplicação da obra de redenção feita por Cristo. E nessa situação nós nos encontramos, portanto, em um terreno que vai ficar dentro de uma realidade dual. E aí nós precisamos tomar alguns cuidados no estudo da soteriologia. Em primeiro lugar, eu gostaria então de ressaltar que nós precisamos, cada um, entender que o curso de teologia, ele não é uma escola dominical plus, como eu dizia no presencial, nem tampouco é um estudo bíblico doutrinário de uma denominação. O nosso curso ele é interdenominacional. Ele propõe as várias vertentes e é o seu papel como aluno, dentro também dos seus estudos e da sua convicção pessoal, entender o que melhor se encaixa no seu entendimento das Escrituras. Na obra Teologia Sistemática, editada por Stanley Horton e publicada pela CPAD, há uma consideração muito importante sobre esta realidade. Embora evangélicos tendam a essas duas posições, ou seja, a uma expiação limitada e a um universalismo qualificado, isto é, que a eleição e a obra de Cristo é feita apenas para os eleitos, isso é expiação limitada, ou ela vai ser para todo mundo, mas aplicável somente àqueles que creem, e portanto, novamente, apenas aqueles que na presciência divina podem crer e se arrepender. Nós vamos ter essas dimensões básicas e a responsabilidade para entender qual é a melhor de vocês. Eu, como professor, tenho a minha opinião pessoal, mas aqui não é esse lugar para o debate. O debate é para vocês. Então vamos lá, eu gostaria de trabalhar com vocês o que nós costumeiramente chamamos de ordem da salvação. A ordem da salvação não é necessariamente uma ordem cronológica, isto é, está sendo realizada ou está sendo construída de maneira cronológica, do tempo, mas é uma ordem lógica pela qual nós entendemos como a salvação começa, como a salvação se processa dentro da nossa própria história, dentro da nossa humanidade. Lembremos que Deus é supratemporal. Deus está na eternidade.
E a eternidade não tem presente, passado e futuro. Tais dimensões são próprias do tempo no qual nós estamos inseridos, e Deus está para além dela. Deus transcende essa ordem. Isso é muito mais por nossa conta para compreendermos como Deus agiu e tem agido na nossa salvação. Bom, nessa ordem, nós vamos seguir o que o teólogo Wayne Grudem vai trabalhar no seu livro, que é uma das nossas leituras obrigatórias, e você precisa estar atento a elas. E essa ordem contém 10 passos pelas quais nós caminharemos nesse vídeo e no próximo. Então, neste vídeo eu quero abordar essas cinco primeiras dinâmicas dessas 10, considerando o geral do entendimento cristão, teológico, abordando tanto quanto for possível as 3 percepções ocidentais do cristianismo: o catolicismo romano, o protestantismo calvinista e o protestantismo arminiano. Essas 3 vertentes têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Caminhamos então pela ordem da salvação. Primeiro ponto desses 10 passos, o primeiro delas é a questão da eleição. Então, e esse é um ponto muito complicado, porque embora percebamos nas Escrituras, e mesmo dentro, mais propriamente, do Novo Testamento, a ideia da eleição como uma ação de Deus em prol do ser humano, há alguns problemas de ênfase de interpretação. Bom, e aqui nós caminhamos em um ponto consolidado entre a ideia católica, do protestantismo reformado, do protestantismo arminiano, e até mesmo podemos dizer do protestantismo luterano, que a eleição baseada na graça de Deus é a razão pela qual o ser humano é salvo. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que a ideia é que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus, mediada ao ser humano pela fé, que não é obra humana, mas obra divina, fé que é dom e dádiva, assim como a própria graça o é o elemento central de qualquer pensamento acerca da salvação dentro da teologia cristã, independente de qual rótulo você dê a ela. Nesse sentido, a graça é a razão pela qual somos salvos. Porém, essa graça se manifesta pela eleição. Segundo o próprio autor de Efésios, no seu capítulo 1, versículos 4 e 5, ele vai dizer que em amor fomos predestinados. E aqui então há um problema sério, onde nós vamos discutir essa situação, a eleição, o seu lugar, o seu papel, a sua situação dentro do nosso estudo. Segundo alguns textos, principalmente paulinos, mas não apenas, nós vamos encontrar isso também em Pedro, nas suas 2 cartas, nós vamos encontrar isso em João, principalmente quando Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, dê frutos e o vosso fruto permaneça.
e várias outras construções, nos coloca diante da seguinte situação: Deus é o autor da salvação humana. Isto não exime o ser humano da sua responsabilidade. Eu recomendo vocês a leitura do texto de John Stott, mas um outro anglicano, J.I. Packer, Soberania de Deus e Evangelização, onde ele demonstra que há uma relação muito próxima e necessária entre a doutrina da eleição e a doutrina da responsabilidade humana. O que Deus faz ao conceder a sua graça não exime o ser humano de uma responsabilização pela sua escolha ou pela sua renúncia. Desta graça, desta ação de Deus para ele. É algo que vale a pena vocês terem acesso. Procurarem, pesquisarem, encontrarem esse material e lerem. Então, a primeira questão: a eleição é um ato da graça de Deus, pela qual Ele elege a quem Ele quer para a salvação. Nós temos essa questão plantada, então, como já disse, em todos os ramos do cristianismo ocidental. O que vai divergir entre elas é o quanto esta graça ou esta eleição é parte de um processo e como esse processo se dá em Deus. Para os calvinistas ou reformados e até certos setores do luteranismo, isso se dá por meio de uma escolha de Deus diante da possibilidade da queda. Deus não ordenaria, no sentido absoluto da coisa, a queda, mas na sua infinita sabedoria e de acordo com o seu propósito e diante da inteira liberdade do ser humano em pecar ou não, em havendo o ser humano pecado, Deus salvaria a alguns ou a muitos e não a todos. Então essa salvação está condicionada a uma condição de morte, a uma situação de morte. É o que Efésios nos mostra: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Deus vos deu vida. Lembrando que esse vos deu vida não é falando a todos, Paulo estava falando a uma comunidade de crentes, ok? Para calvinistas, reformados, luteranos, essa salvação, essa eleição depende dessa condição anterior da salvação, da condição caída do ser humano. Existem segmentos dentro do próprio calvinismo que, para absolutizar isso ainda mais, colocam a ordenação ou a predestinação de salvos e perdidos ou preteridos anterior ao decreto da queda. Nesse sentido, a possibilidade da queda é posterior à eleição. E isso seria o que a gente chama de fatalismo. Seria um gravíssimo problema do qual muitos calvinistas são condenados, mas que não é a expressão geral deles. Tá? Por exemplo, Lutero, embora não seja calvinista, ele jamais vai falar em dupla predestinação. Ele sempre vai pensar em predestinação ou eleição como um elemento salvífico. Alguns presbiterianos, batistas e congregacionais vão pensar
a salvação como um decreto e a perdição também como decreto, mas não é regra. Bom, no caso dos arminianos, essa salvação, essa eleição, aliás, ela é pré-ordenada pela presciência divina, que, havendo previsto aqueles que seriam salvos, então Deus, prevendo isso, decreta a eleição desses. Essa é a percepção dos arminianos, embora calvinistas e arminianos também considerem que o pecado original está presente em cada ser humano, consciente a questão da queda. Da mesma maneira, para os católicos, há essa dimensão do pecado original e dessa graça de Deus para salvar. Salvação jamais será obra do ser humano, jamais será obra humana, é sempre obra divina. Ainda que essa graça seja, por exemplo, ministrada por meio do batismo das crianças ou mesmo de adultos que venham a ser batizados posteriormente, essa graça seria mediada pelo batismo. Entretanto, entendendo que esta graça elimina a questão do pecado original, mas ainda permite esse ser humano ao pecado, assim como qualquer um de nós. Não há uma santidade imediata. Então, a eleição é sempre baseada na graça de Deus. Essa conversão, ou essa eleição, aliás, é precedida pelo nosso segundo ponto, que poderíamos chamar de chamado, ou chamado do Evangelho, ou vocação eficaz. O fato é que ninguém será salvo, isso que tradicionalmente as confissões cristãs afirmam, e principalmente as escrituras do Novo Testamento nos demonstram, ninguém será salvo exceto pelo ouvir e acatar aquilo que diz o Evangelho. Portanto, o Evangelho ele está ligado à salvação no sentido que nós anunciamos a obra redentora de Cristo em seu estado de humilhação e seu estado de glorificação. Anunciamos a reconciliação mediada pelo seu sangue, a remissão que nos é dada por ele, por meio de sua obra. Anunciamos que ele, que traz o reino, implanta também o reino, e agora convida a todos a tomarem uma posição diante do rei e de seu reino. Aí nós precisamos lembrar que o Evangelho é um termo técnico para descrever uma carta que era enviada pelos generais ou pelos oficiais do Império Romano, aqueles povos conquistados, declarando-os pertencente agora a Roma e propondo-lhes paz. Caso isso não fosse acatado por eles deveriam arcar com as consequências e pagarem com a sua vida. O Evangelho é isso. O Evangelho de Cristo é dizer, o Deus de amor venceu o mal, sobrepujou a maldade e agora convida cada um de vocês a renderem suas vidas em obediência, em submissão e entrega a Deus por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, para que vocês vivam a paz que Deus oferece, a paz que Deus dá nessa vida
e trará de maneira definitiva no porvir, para que vocês tenham experiência desta reconciliação com Deus. Lembre-se, salvação exige uma condição de perigo, da qual somos retirados e colocados em uma realidade de segurança. Ele vos tirou do império das trevas e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Essa é a ideia do Evangelho. Vocês não estão mais sobre o mal, mas sobre a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Então isso se faz no anúncio do Evangelho. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho do Reino a todas as nações, estamos também anunciando esse voltar-se a Deus por meio de Cristo, por meio da sua obra, por meio daquilo que Ele fez e tem feito, e ainda fará até a consumação de todas as coisas. Nesse caso, ao proclamarmos o Evangelho, ao anunciarmos esse Evangelho, o Espírito Santo tomará dessas palavras e fará dessas palavras o seu modo de agir no coração de homens e mulheres, e isso ele tem feito em todas as eras, fazendo-se cumprir o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, no versículo 13, falando de Jesus e de sua obra. Ele vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. A ideia, e aí nós vamos sair do chamado para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A ideia aqui é que o Espírito Santo então nos inclina por meio do Evangelho, e esse é o terceiro ponto, que nós podemos chamar de a regeneração, ou usando o termo joanino, o novo nascimento, esse nascer do arrependimento, da transformação e da ação do Espírito Santo. Lembrando que quando Jesus diz quem não nascer da água e do Espírito, ele está fazendo referência a Ezequiel 36, em que o profeta diz: e eu aspergirei, palavras do Senhor, claro, eu vos aspergirei com água pura, e vos santificarei, ou vos purificarei, colocarei dentro de vós o meu Espírito. Essa é a relação que Jesus está fazendo na sua conversa com Nicodemos. Nascer da água e do Espírito é nascer desse processo renovador, regenerador. Por isso, o novo nascimento, em que, operado por Deus, por meio do Espírito Santo, nós somos feitos novas criaturas. Essa regeneração, como obra de Deus, é o que nos permite sair de um estado de morte e ir para um estado de vida. Podemos usar aqui o exemplo de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. O desespero de suas irmãs é que ele já estaria fedendo, mal cheiroso, carcomido por vermes, exalando os piores odores possíveis. Jesus se coloca diante daquele túmulo, diante de um morto, e diz: Lázaro, vem para fora. Esta é a situação do chamado, venha para fora, e da ação regeneradora, doadora da vida, que traz então o ser humano a crer em Deus. É o Espírito Santo que age para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos leva então a uma questão que nasce agora como fruto da ação de Deus na vida
da pessoa, do indivíduo, que nós chamamos de conversão. E a conversão é uma tênue relação entre arrependimento e fé. A pergunta, o que vem primeiro, o arrependimento ou a fé, ela não deveria ser feita. É porque uma coisa não se conjuga sem a outra. Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa mesma fé que me faz considerar as coisas, a minha vida, meu estado de pecado, de morte, de miséria e desejar as coisas divinas, é também ao mesmo tempo, simultaneamente, trazida pelo agir do Espírito Santo que provoca em mim arrependimento. Onde começa o arrependimento e começa a fé é possível determinar. Basta nós olharmos para o exemplo do filho pródigo, de tomar consciência da sua condição. Ele também toma consciência do que ele deve fazer. Ele toma consciência do seu estado dentro de um chiqueiro e toma consciência da sua reação a isso. É isso que nós chamamos de conversão. Essa conversão, então, me coloca agora desejoso das coisas de Deus, desejoso de uma nova vida, transformado pelas coisas do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quinta e última coisa que eu gostaria de ver, então, aqui com vocês, é o quinto passo, que é a justificação. A justificação é o ato da graça de Deus, pela qual Ele aplica a nós a justiça de Jesus, a justiça conquistada por Cristo na cruz, a justiça conquistada pela obediência do seu Filho, do seu unigênito encarnado ao nosso favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa redenção, obtivemos esse acesso à graça de Deus, estamos agora próximos do Senhor. A justificação é uma espécie de um direito legal de estar agora diante de Deus. Ao olhar para nós, Deus não vê eu ou você, não leva em consideração os meus pecados ou os seus pecados, mas leva em consideração a justiça substitutiva de Cristo em nosso favor. Portanto, nós somos vistos não mais como pecadores, não mais como pessoas distantes de Deus, não mais como pessoas alheias à vontade de Deus e inimigas de Deus. Nós estamos agora vivendo sob o seu reino, entrando na sua morada, vivendo agora sob novas vestes, com uma nova roupagem, com um novo grau de relacionamento com Deus, não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa justiça, não por causa dos nossos esforços, não por causa da nossa vida de piedade, de oração, de jejum, de leitura bíblica, não por causa dos nossos dons ou por causa dos nossos talentos, tão somente por conta da justiça de Cristo. Nada pode substituir tais coisas. Portanto, esses 5 primeiros passos são a eleição, o chamado, a regeneração, a conversão e a justificação. Para nós fecharmos, precisamos de refletir agora a seguinte questão: o que isso tem a ver então com a minha vida
enquanto estudante de teologia, enquanto obreiro, pastor ou qualquer função dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Isso me mostra, primeiro, a minha necessidade de glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é sempre resposta. Deus veio ao nosso encontro. Deus veio nos buscar em Cristo. Deus nos concede o seu Espírito Santo. Deus é o grande, usar uma expressão que talvez te pareça estranha, mas é o amante, aquele que ama. Ele sempre dá o primeiro passo para buscar-nos. Então, a nossa resposta deve ser uma resposta amorosa. E esse amor para aqueles que creem é demonstrado nessa busca pela glorificação de Deus, pela exaltação do seu nome, pelo reconhecimento da sua bondade. Segunda coisa, isso me coloca na minha verdadeira situação. Coloca o ser humano de acordo com aquilo que ele realmente é. Alguém sempre em falta, sempre em carência. Alguém que sempre necessita do auxílio divino para romper as lutas, os conflitos, os problemas, as realidades impostas por este mundo tenebroso. Perceba, nós somos colocados diante de uma situação real em que, sem Deus, a condição humana é de morte e de perdição. Quero convidar vocês, então, a revisarem esse vídeo, fazerem as leituras propostas para essa unidade e também a responderem o fórum que vai ser proposto para vocês nas atividades dessa unidade. Preparem-se, não se esqueçam que a partir de agora vocês vão começar também a ser avaliados. Uma boa aula a todos, uma ótima revisão e até o nosso próximo vídeo.